A nossa aula de geografia de hoje, nós vamos trabalhar as páginas 32 e 33. Vou pedir para vocês pegarem o livro. Ó, página 32, estou mostrando aqui para vocês. Aqui em cima, ó, coloquei a data de hoje, tá? 14/5/2020. Aquele esquema que a Pro faz com vocês, que vocês já estão acostumados a fazer, né? De sempre identificar a nossa página, a data da lição que nós realizamos, tá bom? E aqui nós vamos falar sobre a cidade percebida. Esse tema da cidade percebida, nós vamos observar o que nós podemos ver nas cidades que são diferentes, as formas que elas foram construídas, que foram feitas, através da paisagem natural, da paisagem do momento histórico, da forma como foi construída, com quais os tipos de materiais, o que envolvia esse tempo durante essa construção, tá? Então, nós vamos começar a ler o texto. A professora vai lendo e vocês vão acompanhando a leitura da professora. Então, vamos lá. A cidade percebida. As cidades geralmente representam um território que possui formas específicas. O traçado das ruas, por exemplo, varia de acordo com as condições naturais do terreno em que estão localizadas. Se você observar o relevo, as condições dos rios, a quantidade de chuvas nas regiões, as construções e o tempo histórico em que ela foi construída, perceberá que os fatores naturais e históricos interferem em sua formação. Nesse sentido, a paisagem da cidade demonstra como os grupos humanos se relacionam entre si e a maneira como eles se relacionam com a natureza. Observe as paisagens de diferentes cidades do nosso país. Então, foi aquilo que eu falei, né? As cidades, elas são construídas de acordo com o momento histórico que está passando, que tem os recursos naturais. Vocês vão observar que tem cidades que tem rios, que tem cidades que tem praias, que tem cidades que não tem praias, né? Que não são cidades próximas de praias litorâneas, que tem rios, outros não, né? Outra cidade é formada por construções e variedade de casas com montanhas, né? Com formas diferentes de construções, né? Cada cidade tem a sua característica própria, né? Daquela região, do povo que vivia ali, dos recursos que eles tinham, que foi formada, que foi criadas as cidades. Então, para isso, nós vamos observar 3 cidades do Brasil, tá? A primeira é essa primeira foto aqui, ó, essa primeira foto, que essa cidade aqui, ela é o município de Ouro Preto, que fica no estado de Minas Gerais, e essa foto ela foi tirada em 2018. Então, 2018, 2019, 2020, tem 2 anos que ela foi tirada. Então, vocês observem bem a cidade, o que ela tem, o que ela possui, o tipo de relevo ali que ela tem, né? Olha lá, tem montanhas, as casas, a igreja, elas são fontes, assim, históricas, porque Ouro Preto é uma cidade histórica. Por ali tiveram muitas histórias, aconteceram coisas que ficaram com um título de cidade histórica. Tá? Até a gente vê mesmo os tipos de casas, eles são diferentes da cidade que a gente vive aqui, né? Da nossa região. Então, uma cidade feita já há muito tempo, que foi criada há muito tempo, mas que tem a sua própria característica, que era da época que foi construída. A segunda cidade é Manaus, capital do estado do Amazonas. Foi tirada essa foto em 2016, que é essa daqui de baixo, ó. E nela nós podemos observar que tem o quê? Um rio. Olha só, em volta dela inteira aqui, ó, tem um rio, né?
E tem também aqui, o tipo de construções são diferentes, tem mais natureza, né? Olha, foi tirado em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. São 4 anos que tem essa foto aqui. Então é bem recente, é a cidade de Manaus, né? Que fica no Amazonas. Então, bem diferente também. Observem bem a paisagem, a foto que está aí. A terceira, ela fica na página 33, que é a cidade de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, que é um estado do sul do país. E a foto foi tirada em 2017. Então, vamos contar lá. 2017, 2018, 2019, 2020. Então, essa foto tem 3 anos, é recente também. E é assim que é a cidade lá de Florianópolis, com praias, ó, com praia. Lá na outra de Manaus é um rio, aqui já é praia. Olha o estilo de rua que tem, como é a rua, tem a praia, tem as ruas, avenidas, ó, grandes. E os tipos de construções ali, de casas, também são bem diferentes, né? Bem diferente lá. São mais prédios que tem. Então, aquilo que a professora falou, dependendo do momento, que foi criada a cidade, ela tem as suas próprias características. Eu acho que com o tempo vão mudando algumas coisas vão ficando diferentes, mas o principal ali da cidade, ela fica, né? Então, aqui em Santa Catarina, que a gente vê Florianópolis, é uma cidade mais já moderna, com prédios altos, grandes, né? E é uma cidade turística, ela recebe muitos turistas. Os turistas as pessoas vão para conhecer, porque é um lugar também muito bonito, muito, muito lindo, né? Para a gente conhecer e passar um tempo lá. Já as outras, né? As outras aqui, ó, também tem a característica da sua época, tem a característica da sua época. Então, são cidades de formas de construções diferentes que foram formadas. Bom, as atividades, a parte das atividades, aproveito até anotar aqui, que nós vamos ter na página 33, nós temos escrito atividades. Essas atividades aqui, vocês vão fazer para casa. Então, pode escrever aí na página 33, bem aqui, onde a Pro escreveu. Olha aqui, ó. Aqui em cima, ó, para casa, tá? Tá bem aqui, para casa. Então, é atividade para casa. Essa daqui da página 33. Essa vai ficar como lição de casa. Agora, nós temos, depois disso, vamos observar também um outro tema, que é a cidade cresce. Olha aqui. A cidade cresce. E nós vamos ler também. Já pode pegar a caneta no marca-texto que nós vamos precisar. E eu vou continuar a leitura aqui com vocês e vocês me acompanhando. Antes da construção dessas cidades, as pessoas viviam de modo bastante diferente. Diferente também era a paisagem local. Imagine como ela era antes da construção dessas cidades. A vegetação que foi retirada, o solo removido, os rios canalizados, a alteração completa do habitat de cada animal, né? Olha lá, dos animais que antes viviam nesses territórios. Então, houve uma grande modificação para construir essas cidades, né? Até os animais tiveram que fazer outra adaptação para viverem, porque tudo foi mudado. Uma vez construídas, com o passar do tempo, conforme aumenta o número de seus habitantes, conforme vai aumentando as pessoas dessas cidades, o que passa a acontecer? Passam a crescer verticalmente. O que é verticalmente? Com a construção de prédios. Os prédios são na vertical, os prédios não são na horizontal, né? Eles são construídos na vertical, né? Ou
horizontalmente com a construção das casas. Aí as casas horizontal e os prédios vertical, tá? Aí nós temos aí duas construções que mostram bem isso pra gente, olha lá. Nós temos aqui, ó, essa imagem na vertical, deixa eu arrumar aqui, na vertical, e aqui das casas na horizontal, tá vendo? Os prédios são altos, né? São edifícios. As casas não, as casas são baixas. Então, aqui vertical, aqui horizontal. E vocês vão, então, passar o marca-texto, a caneta marca-texto, na frase crescer verticalmente e também no horizontalmente. E embaixo tem as legendas, que eu vou ler para vocês. A primeira é o centro urbano do ponto de vista do observador. O crescimento vertical pode ser notado pela altura cada vez maior dos prédios da cidade. Segunda imagem, limite entre zona rural e zona urbana, no município de Bueno Brandão, em Minas Gerais. A menor extensão da zona rural, no terceiro plano da imagem, é uma indicação de crescimento horizontal. Olha só, aqui. Olha aqui. Aqui é uma zona rural, ó. Onde tem fazendas, tem sítios, né? De uma zona rural. E aí passou também a ser aqui a construção das casas na horizontal. Bom, continuando o texto. O poder de compra entre as pessoas é muito diferente em nossa sociedade, assim como os preços dos terrenos e a localização de cada um deles na cidade. Os bairros com maior infraestrutura, que têm centros comerciais mais bem localizados, com acesso fácil para o centro da cidade, custam mais caros, ao passo que aqueles mais distantes dos centros comerciais, hospitais, com menos estrutura, custam mais barato. O poder de compra das pessoas é um fator muito importante que também definirá como elas irão ou não morar, tá? Então, também vai depender do que tem nessa cidade, do que tem próximo dessa cidade, se a cidade fica mais próxima do centro, que tem onde tem os comércios, farmácias, aí tem todo tipo de comércio e de facilidade para as pessoas. Quanto mais próximo dessas cidades, o poder aquisitivo é maior e as pessoas vão ter o valor dessas propriedades, né, desses terrenos, vão ser bem mais caro, né, do que os que estão mais distantes do centro. Aí depois nós temos na página 35 as atividades também. Olha só, observe os anúncios de terrenos que estão sendo vendidos na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e responda as questões que estão ali. Vocês vão ler cada uma delas, aqui ó, vão ler cada uma delas e vão responder as questões que estão aqui embaixo, ó. Nós temos as questões A, B, C e D, tá? Então, é só fazer a leitura, prestar atenção direitinho na leitura para poder responder as questões. Então, a letra A, o que há de comum entre os 3 municípios? O que você observa em relação ao preço? Qual a diferença do preço entre o terreno mais caro e mais barato dos anúncios? E quais são os fatores que podem influenciar nessa diferença de preço entre os terrenos? Então, essas são as lições de casa para essa nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Aí, na próxima aula, a professora volta para corrigir as lições que foram feitas, tá bom? Tchau, tchau.